Olá! Você está ouvindo o podcast do Batom Vermelho. Relacionamento, autoconhecimento, astrologia, linguagem da mente, espiritualidade, sexualidade e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast número 9. É isso mesmo? É, né? 9, né, Lu? Então, hoje nós temos uma convidada muito legal. Depois a gente vai apresentar, ela vai se apresentar aqui para nós. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo nos nossos canais, tanto no Spotify quanto no YouTube. E estamos no mês de março, mês das mulheres, né? E essa pauta, ela é uma pauta extremamente relevante porque ela nos traz muitas reflexões. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso para que a gente consiga contemplar aqui um pouco da vida como ela é, nós como mulheres, né? Eu sou a Cláudia e vou passar a palavra aqui para a Lu, para que ela, enfim, toque adiante. Vai lá, Lu! Olá, pessoal. Meu nome é Luciane Peters, para quem nos acompanha, esse é o podcast número 9, então. E como a Cláudia falou, esse mês a gente vai dedicar alguns podcasts às mulheres, então, papo de mulher. Então, aqui não vai ter teorias, não vai ter conceito, vai ser papo mesmo, papo solto, vai se falar o que se tem que se falar, o que a gente pensa sobre o que nós estamos vivendo, o que acontece no nosso mundo feminino. Então, nos acompanhe, deixe mensagem, coloque perguntas para nós lá, que nós vamos verificar, vamos responder, vamos adorar receber. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Alessandra Barbosa, a Ali, que é fisioterapeuta, especialista em psicologia positiva, que vai trazer aqui, conversar com nós, vai ser um diálogo, um papo bem gostoso de mulheres, que a gente vai falar de tudo um pouco. E acho que vamos começar a passar a voz para a Alice se apresentar. O que tu acha, Cláudia? E Isso aí! Chega mais, Ali! Aumenta o som aí, vem com a gente, nos apresenta, conta pra galera aqui quem você é, enfim, conta um pouquinho de ti. Então, eu sou a Alessandra Barbosa, pode me chamar de Ali. Eu sou fisioterapeuta, tenho formação em psicologia positiva e eu sou mãe. Eu acho que foi por ser mãe que as gurias me convidaram a participar aqui do podcast. Não só por isso, né? Mas, assim, com certeza soma no nosso bate-papo aqui. Com certeza. Esse universo, né? Esse universo que nem eu e a Cláudia não vivemos, que são universos diferentes das mulheres, que a gente conhece, mas a gente conhece de fora, né? Então, assim, a gente está vivendo, sim, um momento de pandemia, é o segundo ano que a gente enfrenta. Então, nós mulheres que estamos aí trabalhando, ou estamos em casa, cuidando dos nossos filhos, ou estamos planejando, estamos criando, sempre estamos nos envolvendo, né, de alguma forma. E aí eu te faço, começo fazendo uma pergunta, Alessandra. Em relação a o que tu trabalha, tu tem a questão da psicologia positiva na tua vida, né? Tu fez a formação de psicologia positiva. O que a psicologia positiva pode nos auxiliar neste momento que a gente está vivenciando, um momento de isolamento, um momento que muitas pessoas estão perdendo a fé, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas estão se separando, muitas pessoas estão entrando em conflitos de relacionamento exatamente em função do caos que a gente está vivendo. O que poderia agregar essa ferramenta na vida dessas pessoas? O que tu poderia dizer para nós? A psicologia positiva trabalha a questão do bem-estar, né? Do bem-estar subjetivo, da felicidade. Nesse momento que a gente está vivendo, a felicidade é algo que está muito esquecido, a gente está muito preocupado, com muito medo, preocupado com medo da saúde, medo em função de dinheiro, medo do bem-estar cotidiano que modificou, né, com a reclusão, a gente vivendo mais próximo, mas os conflitos também ficam mais próximos. O que a psicologia positiva traz, assim, de alento para esse momento? A gente conseguir identificar as situações como elas são, sem aumentar
os problemas, sem transformar em tempestade coisas que são corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, o convívio, o confinamento, o convívio familiar mais próximo, cotidiano, traz conflitos na diferença de temperamentos, no cansaço da gente estar sempre com as mesmas pessoas, com a mesma rotina todo dia. O que a gente pode fazer para transformar isso de uma forma diferente? Modificar o comportamento, modificar as atitudes, trazer algo diferente para a rotina da gente, mudar o horário de acordar, não se preocupar tanto com o relógio, tentar trazer o diálogo de uma forma mais tranquila, mais amena, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Trazer coisas que tragam bem-estar, caminhar, ouvir música, ler, ficar em silêncio no seu momento, trazer para próximo de si situações que favoreçam o bem-estar, a satisfação e a autonomia da gente, porque no convívio mais próximo em casa, a gente perde um pouco a identidade e a autonomia, a gente se confunde, a gente se mistura com o outro. E quando a gente tem um momento só para nós, a gente consegue focar nas nossas necessidades e transformar os momentos de convívio de uma maneira melhor. Muito bacana isso, e eu concordo contigo, e às vezes, eu não sei para vocês, meninas, mas o que eu percebo, né, e até porque eu também estou agora bastante nas redes sociais, que ali a gente tem retratos, né, retratos de nós, ou seja, trechos, né, pedacinhos de nós, não é que nós somos, são trechos. E aí, quando tu falou, olhar para dentro, ter o seu tempo, conviver mais em família, tudo isso que tu falaste, aí as pessoas entram numa rede social e às vezes estão uma crise dentro de casa e olha aquele mundo perfeito, só que não é um mundo perfeito, aquilo é um trechinho, um pedacinho da vida daquela pessoa. E aí dá aquela angústia. Nossa, o que eu estou fazendo pela minha vida? Tá todo mundo vivendo um mundo perfeito? Que mundo eu tô? E na verdade não é exatamente isso. O que se coloca ali na rede social são trechos, né? O que é nossa vida real, a gente não somos seres humanos. Tem dias que a gente acorda, não sei vocês, tem dias que eu acordo, sim, de mau humor. Eu não acordo todos os dias, mas é uma exceção. Um dia, sim, é o que eu vou olhar para mim e vou dizer, cara, tu vai ficar um dia assim ou tu vai mudar? Eu falo, vou mudar, beleza. Mas a gente sente, a gente tem sentimentos, a gente tem um turbilhão de sentimentos da gente, né? Não sei se acontece essas coisas com vocês, se às vezes acontece, tipo, eu não vou largar tudo isso agora, eu depois penso 2 minutos, mas eu amo fazer isso, vou continuar fazendo isso. Mas tudo isso acontece ao mesmo tempo que a gente reage. Eu não sei se a psicologia positiva vem nesse sentido também. Vem. Sabe reagir. A palavra talvez não seja reagir, tu me corrija até. Acho que talvez não é reagir. É ter uma ação condizente com o que tu quer viver, não uma reação, né? Talvez seja isso. Dentro da psicologia positiva, a gente busca não a negação. Estou triste, estou chateada, estou de mau humor, vou negar esse sentimento porque eu tenho que... Agora está na moda, pensamento positivo, tem que ser legal, tem que estar sempre sorrindo, gratidão pelo meu mal-estar e vou continuar. Não, a gente reconhece o nosso estado de espírito, estou chateada, com o quê? O que está me fazendo mal? Estou irritada, com o quê? O que está te irritando? O que está te fazendo mal? O que eu posso fazer diferente para modificar essa situação? Ou eu quero continuar nessa situação, porque eu também tenho o meu livre-arbítrio de continuar nessa situação. Então, a negação, ela acaba muitas vezes fazendo com que o mal-estar aumente, né? Ao passo que a gente reconhecer e aceitar a situação e tentar, de alguma forma, modificar, ver como eu posso modificar, aí, então, vai ao encontro da psicologia positiva. A psicologia positiva é a ciência do bem-estar e da felicidade, mas ser feliz não é uma obrigação, não é um estado obrigatório. A gente também tem momentos tristes, a gente também tem momentos de irritação, de mal-estar, de doença, que eles têm que ser observados, analisados e vivenciados, por que não, né? A gente também tem que viver momentos de tristeza para dar valor aos momentos de alegria que a gente for ter. Perfeito. E até pegando o gancho, assim, o que eu percebo?
a mulher, aí trazendo o contexto feminino, né? Naturalmente já equilibra muitos pratinhos durante o dia, né? É o papel de mãe, papel de colaboradora, de esposa, de amiga. Então, a fala de vocês duas, e trazendo para minha realidade, assim, o que eu percebo é o que é felicidade de fato, né? A gente entra ainda numa não é a ideia é que não é problematizar e buscar a resposta certa, mas o conceito de felicidade dentro de um contexto, pensamento positivo dentro desse contexto, o que é isso na prática, né? E eu acho que nós temos no nosso imaginário uma coisa de ampliar, de tem que ser a coisa mais maravilhosa da vida, mas não, eu hoje entendo, né, e levando os dias, um dia de cada vez, primeira coisa, como lidar com a ansiedade, quais são as técnicas que a gente usa daqui a pouco para lidar com a nossa ansiedade, mas o que eu percebo que, para mim, está muito claro nesse contexto, que felicidade ou estar bem, vivendo um dia de cada vez, é saber apreciar a caminhada dentro do caos, né, e parar, assim, né, pelo menos a minha percepção de que para eu ser feliz, eu tenho que ter um monte de pré-requisito, a fome do mundo tem que acabar, sabe aquelas coisas assim, mais radicais, bem extrapolando, ou coisas muito pontuais, eu só vou ser feliz a partir de tal coisa, quando conquistar tal coisa. Mas, na verdade, eu acho que a pessoa que desenvolve inteligência emocional dentro desse processo, ela observa que a felicidade ela está dentro do caos, é saber olhar o caos de uma forma plena, de uma forma como eu ganho com isso, como eu aprendo com isso, né? Então, a mulher nesse contexto, e eu acho que é um pouco da minha percepção e de como eu vejo minhas colegas de trabalho, como eu vejo as minhas amigas, a mulher naturalmente ela já tem a habilidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, de equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, e também de desenvolver essa percepção, né? Mas, obviamente, nós temos aí pessoas que, e nós mesmos, em algum momento a gente acaba ficando ruim, a gente acaba ficando mal, o dia não é sempre azul todos os dias, então, como que a gente se resgata, né? E eu acho que a percepção que a Lei trouxe da psicologia positiva, esses conceitos, assim, eles vêm a somar dentro dessa prática. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, assim, cara, para de pensar que a felicidade ela é uma constância ou um pequeno estado. É o cenário perfeito, buscar o cenário perfeito. Na verdade, entenda que o caos ele sempre vai existir. E o mundo se construiu assim. O movimento ele é constante, né? Então, eu acho que só para trazer essa provocação, né? Como a gente idealiza algo que não existe, né? E a pandemia, o confinamento, o home office, enfim, estar dentro e lidando com as nossas sombras diariamente é a prova de que aqui também habita a felicidade, mas é uma percepção. É uma mudança de mindset, de consciência, né? Então, eu trouxe um papo meio que filosófico aqui, mas já deixo para vocês assim, o que os principais desafios, aí vamos na prática, a vida como ela é, assim, né? Agora vamos abrir o coração aqui, o que tá pegando e quais são os aprendizados que a gente está tirando disso e como que vocês enxergam hoje positivamente dentro deste caos aí, o dia a dia. Não sei se querem falar sobre abrir o coração aqui, mas aqui pode, tá, galera? Eu vou começar, depois vou passar para a Ali. Eu acho que nesse sentido que tu está falando é mais ou menos a busca da vida perfeita, né? Só vou ser feliz quando eu alcançar aquele objetivo, aquele objetivo. Aí eu vivo naquela busca de vida perfeita, né? Eu já vivenciei isso, né? E são armadilhas, não quer dizer que tu deixou de viver isso, tu não vai voltar. A armadilha está ali, em algum momento, né? É um gatilho que pode despertar, só tu tá atento a não cair mais. E aí, eu falo da Ali, porque a Ali, assim, a Ali é coach também, tá, galera? Então, a Ali, quando iniciou a fazer, ela não fala muito sobre isso, mas eu vou falar, porque ela é boa, ela só não fica falando. E aí, eu fiz um processo. Entre todos os meus processos que eu fiz, um deles, né? Porque eu digo que a gente vai evoluindo eu e a Cláudia sempre falando num processo de laboratório, né? E a gente vai fazendo várias coisas para isso. Eu muito antes de encontrar as minhas ferramentas, ia buscando várias ferramentas e isso é super válido. E a Ali, eu passei pela Ali, e aí eu lembro muito, a Ali me conheceu no antes e no depois, a minha versão antiga, que é uma versão que
que eu tenho muito carinho, né? Ficou lá, tá muito bom, assim. Mas é interessante, eu quero falar sobre isso, da vida da perfeição, que quando eu fiz o processo com a Ali, o que me chamou mais atenção e é onde que eu virei uma chave foi o seguinte, ó, eu queria apagar minhas sombras, eu queria apagar as minhas dores, eu queria excluir da minha vida, como se não tivesse mais sentimento negativo. Eu queria ser a pessoa mais perfeita do mundo. E quando a Ali começava a fazer as perguntas, eu saía muito indignada de cada sessão. Eu queria pegar ela pelo pescoço, ou não voltar mais, né? Mas ela ficou ali firme comigo, né? Porque, além de ser meu coach, ela era minha amiga, queria ver a minha transformação também. E foi todo um processo, assim. E uma das coisas que ali virou muito minha chave foi: lide com o caos faz parte da tua vida. E tu tiver que voltar várias vezes, volta, não tem problema nenhum. E segue a tua vida. E é ali que tá a felicidade, é conquistar nesses momentos. Quando você percebe que você está num caos, que você pode aprender dele. E quando você volta para o caos, hoje eu digo, que massa que eu estou num caos, estou num lugar que eu posso aprender. Se eu estiver na zona de conforto, eu não aprendo mais nada. A gente não gosta de estar no caos, a gente quer estar na zona de conforto, isso é natural humano. Mas é lá que está a energia da vida. Né? Você não precisa ficar sofrendo, é entender que aquilo ali faz parte da vida. Então, agrego bastante a essas sessões que eu fiz, entre outras muitas coisas que eu fiz. Mas eu valorizo cada pessoa, cada etapa que passou pela minha vida. E eu acho que isso é muito importante. A gente dá valor a essas etapas, entender que a vida não é perfeita. As pessoas não são perfeitas, nós não somos. Não buscar relacionamentos perfeitos, não buscar uma vida perfeita, porque isso tira o sentido da felicidade. E isso nos tira do bem-estar. Então, assim, eu tenho os meus conflitos hoje. E até vou pensar em algum para contribuir, para talvez falar, que é papo mesmo de falar o que tiver que estar sentindo, pensando, falando e sem medo de falar, inclusive falar bobagem. Não sei se vocês falam, não é bobagem, palavrão, que eu estou numa fase, falo palavrão, nunca falei palavrão na minha vida, mas ultimamente eu falo. Ali, se ela tem alguma coisa a falar sobre isso e alguma coisa, algum momento que ela está passando para contribuir. Repete para mim o início, porque a conexão ficou travada aqui, no início da tua fala. Quando tu falou comigo. Do teu trabalho. Final. Do teu trabalho. Não. Tu falou do meu eu ouvi o meu trabalho, o que tu fez comigo, né, do caos. E aí, quando tu ia passar a bola para mim, eu não peguei, ficou travada. A questão de que essa idealização de vida perfeita, a idealização de extinguir, a idealização de não viver de viver na zona de conforto e não viver no caos. E a vida é um caos, e a gente tem que saber lidar com o caos. Que, na verdade, é ali que está a energia da vida, né? É onde nós crescemos, onde nós damos um passo a mais, não na zona de conforto. Apesar que a nossa mente, ela busca estar na zona de conforto, mas não é onde que nós nascemos para viver e nem devemos ficar, porque aí tu vive numa vida muito sem sentido, estagnada. Né? Então, eu acho que nesse sentido aí, a psicologia positiva, voltando nesse ponto aí, ela deve tratar muito nesse sentido também, porque eu lembro quando, como coach, tu tratou muito isso. Não exclui, a sombra está lá, a tua sombra faz parte de ti, né? Lida bem com ela. Simplesmente tu olha para ela, e aí uma frase que tu usou, tu vai saber dizer melhor do que eu, é a seguinte, ó. O que vai ser... tu quer excluir a sombra de uma árvore? Eu falei, não. Como que eu vou excluir a sombra de uma árvore? Uma árvore não tem... Quando tem sol, ela não tem sombra? Tem. E tu não gosta de curtir a sombra da árvore? Curto. Então, por que tu quer cortar? Tu quer extinguir a tua? É a natureza, é natural. Então, nesse sentido aí, o que tu tem para trazer, ou trazer uma experiência de vida para contribuir nesse bate-papo, outra psicologia positiva, que nisso é uma tarefa que tu mesmo me trouxe para a minha vida, contribuiu para a minha vida, e que talvez possa contribuir para muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. A questão da sombra, a questão da nosso caos, da nossa vida, da aceitação sobre as coisas que nós vivemos, e não tentar buscar a perfeição, que ela não existe. Tá. Então, o que eu posso trazer, mais do que teoria, eu vou tentar trazer a prática, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é de autoria minha, que é onde a sombra a luz. Né? Então, a gente fica tentando excluir as nossas sombras. Mas só existe sombra porque há luz. E a gente reconhecer os nossos dois lados, as nossas duas facetas,
é a grande sacada para a gente se aceitar e levar a vida com mais leveza. Então, o exemplo prático sou eu, né? A pandemia agora, nesse momento. Assim. Olhar para a minha vida é como olhar para um copo vazio ou cheio. Tu pode olhar para a minha vida e achar que guria que está perdendo tempo, que está deixando de viver, que está com a vida parada. Como é que pode essa menina estar com a vida parada e está bem? Mas tu pode olhar para a minha vida e pensar, nossa, como ela conseguiu parar com algumas coisas que são importantes para ficar curtindo o filho. Então, para que vocês entendam a minha fala, eu sou fisioterapeuta, como eu disse, fiz especialização em psicologia positiva nesse período em que eu me dei exclusivo como a maternidade. Quando meu filho tinha 1 ano, eu encerrei a minha atividade profissional para me dedicar exclusivamente à maternidade, e ele já está com 6 anos e meu prazo já está vencido. Agora eu estou retomando a minha vida profissional, tenho um projeto profissional para o final do ano, mas esse ano eu estou curtindo ao máximo esse último ano, esse último período junto do meu filho. E em vez de eu estar me arrancando os cabelos, que eu poderia estar aproveitando esse último ano para deixar o meu projeto cada vez mais redondinho, eu estou curtindo o letramento do meu filho. Ele está entrando para o 1º ano, está aprendendo agora, vai começar a aprender a ler, a escrever, a contar. E eu estou tendo o prazer, a satisfação de acompanhar esse momento bem de pertinho, né? Já que ele não está na escola, eu estou acompanhando as aulas com ele. Então, esse é o meu exemplo, mas cada um tem o seu exemplo, né? De como olhar para a sua vida e a minha vida está mais cheia ou está mais vazia? Ela pode ou estar cheia ou estar vazia, depende de como eu vou olhar. Eu posso olhar para a minha realidade e achar que eu sou a pessoa mais azarada do mundo porque eu optei em ficar só como mãe. Não tenho uma ocupação, não tenho um trabalho formal. Apesar de trabalhar bastante em casa e ninguém valorizar, né, meu trabalho, mas tudo bem. Né? Mas então é exatamente isso. Eu estou curtindo o momento do meu filho importante, que eu estou de pertinho acompanhando ele, o desenvolvimento todo. Eu vou ter a satisfação de poder dizer para ele que eu acompanhei todo o desenvolvimento dele. Né? Então, foi uma escolha. Se isso é bom ou ruim, vai depender só de mim. Adorei a tua fala. Escolha. Tudo é escolha. Né? Se vai ser bom ou ruim, depende da percepção, da forma que a gente olha aquilo que a gente está vivendo. E até somos, Lu, escolha e expectativa, né? Quais são as expectativas, né? Se puder zerar as expectativas, assim, melhor, né? Mas, enfim, continua aí, Lu. Escolha e expectativa. A gente está sempre escolhendo, né? Porque a gente não pode escolher tudo. A gente está sempre... Alguma coisa a gente perde nesse caminho. Quando tu escolheu a maternidade, sim. Naquele momento, né? A vida profissional deve dar uma pausa. Mas não quer dizer que é para sempre. É momento. Naquele momento, escolher isso. Agora, estou em pandemia, não tenho o que fazer. Já tenho programado para retomar. É uma nova escolha. E tá tudo certo. Tá tudo dentro da nossa expectativa. A questão é o quanto que a gente fica, quando ficamos, né? Ou quando alguém se encontra numa situação dessa e ficar olhando como é que se diz? A grama do vizinho. Mas a grama do vizinho não é a sua vida. Exatamente. Então, quanto que a gente fica se comparando? Quanto? Eu não sei quanto a vocês. Eu já fiz isso. E a minha mente, se bobear, ela vai olhar e vai tentar fazer isso. Eu que escolho dizer para ela, não, só um pouquinho. A minha vida é muito boa, eu posso melhorar. Mas eu não quero renascer para ser aquela pessoa. Eu tenho que aprender a me amar. E aí vem o amor, né? A escolha está no amor próprio. Não sei se vocês concordam comigo. O quanto que eu me amo para que eu fiz essas escolhas, e essas escolhas são mais importantes do que as escolhas do vizinho. A escolha sei lá, do amigo, do irmão, do parente, não sei quem é. Mas cada um tem as suas escolhas, e essas escolhas
tem o seu bônus, né? E o seu Ônus. bônus, exatamente, todas as escolhas. E só aquela pessoa que está escolhendo, ela vai poder dizer ok, eu vou assumir essa responsabilidade, esse ônus é meu. Então, ela está convivendo com aquilo, não é tu. Não dá para aproveitando esse teu gancho assim do auto-amor, eu acho interessante quando a gente pensa em auto-amor ir lá para o primeiro degrauzinho, que é a aceitação. Né? Quando eu aceito a realidade da forma que ela é, eu consigo enxergar as possibilidades, as escolhas e aproveitar daquela situação para olhar para si e reconhecer em si o valor, né, os talentos, as possibilidades, também as escolhas e para amar, né? Então, eu acho que para haver o amor tem que haver aceitação. Né, de poder modificar, para te modificar uma situação, tu tem que aceitar ela primeiro, do jeito que ela é, para ver como que tu pode transformar. Adorei. Aceitação. Essa palavra aqui, ó, ela... Perdão. Vamos atender ao vivo? Não, é o despertador do tipo tempo e certo. Despertador, tá, vamos lá. Só um pouquinho da aceitação. Acho muito legal falar aceitação, porque a aceitação eu aceito no estágio que eu tô e eu percebo o que eu posso melhorar daqui para frente, mas eu aceito o que eu tô sentindo. Eu não excluo, vamos falar de novo, lá aquele momento de novo, não excluo. Né? E aí eu trago um exemplo meu. Quando eu abri meu canal, gente, eu era extremamente tímida, que vocês que me conhecem, eu tinha dificuldade, me trancando. O que eu pensei, tá? Eu sei que eu tenho isso. Beleza, eu aceito. Como é que eu posso melhorar? Me expondo. Vai ficar bem ruim no início? Vai. Tá melhorando, gente, tá melhorando, vai melhorar mais, pode ter certeza. E cada trabalho que eu faço, eu olho. Tá, eu aceito. Não, às vezes algumas coisas que me incomodam, ainda que eu não virei a chave. Eu aceito isso aqui, mas como é que eu posso virar? A aceitação é importante, não vira nada sem aceitar. Se eu nego, eu tento excluir. Exatamente. Gente, tá maravilhoso esse bate-papo. Eu acho que vale até mais rodadas, né, para que a gente consiga se aprofundar, né? A gente tem muitas pautas. O Mês da Mulher é um mês que nos traz muitas reflexões e como a gente dilui isso dentro do ano, não só do mês, especificamente falando. Eu queria então deixar minha mensagem final, assim, para a gente já ir concluindo e também já agradecer a participação da Ali. Seja sempre bem-vinda aqui a esse espaço, viu? Também deixa teus contatos aí para aquele pessoal que quer te conhecer teu trabalho, ver como é que tu tá te programando aí, teus projetos, né? E mostrar para as pessoas esse trabalho que tu também vem desenvolvendo com muito carinho, muito amor, principalmente olhando para o outro, cuidar do outro, né? E eu quero encerrar minha fala hoje dizendo assim, eu percebo que quando a gente consegue, então, efetivamente, pegando tudo que foi falado aqui, né, todas as formas, tudo que a gente trouxe de escolha, de felicidade, eu trago também a renúncia, né, porque quando a gente se compara, que é o que a Lu trouxe, a comparação ela nos gera muita frustração. Então, a gente sempre tem que se comparar, no meu caso, a Cláudia de hoje com a Cláudia de ontem, eu comigo mesma. Então, eu deixo essa reflexão, assim, de fato, e de tudo aquilo que tu também está renunciando e como isso vem a somar na qualidade do teu dia. Porque a nossa tendência pela exposição a muita informação, tu liga a televisão, tem tanta coisa não tão positiva. As tuas escolhas, que é o que as gurias trouxeram, em trazer, em beber das fontes as informações, em algum momento você vai ter que fazer renúncias em diferentes níveis, né? E renunciar a uma amizade, renunciar a um relacionamento, renunciar a um estado de espírito, né? Então fica aí uma reflexão daquilo que
eu sou apegada e por que eu sou apegada e por que eu não consigo renunciar àquilo. E como isso me afeta o meu emocional, afeta o meu dia. Né? Então, também olhar para isso, daquilo que você está disposto a renunciar e aquilo que tu realmente precisa renunciar para que a tua vida seja melhor. Então, fica essa reflexão. Eu acho que vamos fazer mais rodadas, com certeza. Mas, então, para encerrar aqui, passo a palavra para as meninas e deixo aqui o meu grande beijo para vocês. Passo para a Alice, ela quer deixar uma palavra final e eu encerro. Eu vou deixar, então, vou repetir a mesma frase, tá? Que eu gosto muito. Onde a sombra, a luz. Então, pra gente não esquecer que a felicidade não está só nos momentos felizes, mas está em saber aceitar as coisas como elas são. Muito legal. Muito obrigada, Ali, pela participação, pela toda teus conhecimentos aqui, ter aqui compartilhado com nós nesse espaço. E peço pessoal que escutarem, se tiver perguntas, mande aí sobre até nesse tema aqui que a gente está falando. E encerro contando uma historinha, exatamente em relação à perfeição, né? A gente falou bastante aí, não tentar uma vida perfeita, né? Viver a vida como ela é e não tentando excluir as sombras, né? Renunciando o que tiver que renunciar, como a Cláudia falou. E aí eu conto uma historinha. Era uma vez um amigo pergunta para outro amigo: cara, você nunca pensou em te casar? E o amigo responde: sim, já pensei na juventude. Então, por que você não casou? Olha, eu fui para uma bela viagem em busca de um casamento. Encontrei algumas mulheres. Encontrei uma moça. Essa moça era muito bonita e muito espiritualizada. E por que você não casou com ela? Não casei com ela porque ela não conhecia as coisas da vida material. Mas eu continuei buscando. Continuei a minha viagem. E aí conheci outra moça. Essa moça, ela conhecia das coisas do espírito e ela tinha um saber sobre o mundo material. Porém, ela não era bonita. Nossa, sério? Sério. Mas eu continuei, tentei uma terceira vez. Cara, eu conheci uma mulher. Ela era linda. Ela conhecia das coisas do espírito, da espiritualidade. Ela sabia do mundo material. Mas ela buscava um homem perfeito também, como eu buscava uma mulher perfeita. Final da história, a vida não é perfeita. A gente busca relacionamentos perfeitos, seja em relacionamentos amorosos ou relacionamento com amizades, a gente espera um amigo, uma amiga que seja perfeita com a gente espera que um relacionamento com um homem, uma mulher seja perfeito, a gente espera que a nossa vida seja perfeita, mas não existe a perfeição, existe a construção. E a mensagem final é essa: seja feliz com o que você tem hoje e constrói os seus relacionamentos com base no que você é. Aceite o que você é e vai se reconstruindo a cada dia de forma que você possa conquistar a felicidade cada dia mais. E semana que vem é o podcast número 10. Esperamos por vocês. Beijo, meninas, no coração, e beijo a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.